A gente definir muito rápido. A gente quando pensa e define os vê logo que tem o sujeito, então são os termos, mas na verdade pensável é a oração predicado, até mesmo por oração sem sujeito também. Então caramba, oração predicado. Então realmente mais importante da isso cai em prova e aí é o seguinte, porque o camarada ter algumas pegadinhas, o hábito de visualizar isso, que de repente você cai. O que a gente vai fazer? A gente vai em cima das futuras possíveis passos e depois eu vou fazer um tinho para que você sempre esse tipo de essas questões pertinentes, ok? Então vamos lá. Como eu já disse a você, é o único pensável da oração. Temos o sujeito penado ou até mesmo, de contas, quando a gente pega lá, a gente tem três tipos, que é aquele que eu consigo determinado, que eu ação, mas eu não quero identificar, e em que nós realmente não é uma oração quando a oração é sem sujeito ou predicado. Só existe o quê? Ou tem uma estrutura em que a jeito quando o sujeito for o quê? Simples, composto ou até mais. Quando a gente tem em que a gente não o sujeito na estrutura predicado. Então, mais importante estrutura, nós temos três verbal, nós temos também o predicado. A gente vai visualizar como é que funciona. Então acompanha aí comigo. Verbal, o núcleo. O que acontece com tem um núcleo se encontra no então que o núcleo pode definir que o ligação. Quando a gente pega, agora rapidamente, os tipos de verbos que nós temos, de cara que tem o ativo e o de ligação. Para concurso em cima a gente entende que os dois transitivo e o in são chamados verbos. E o que isso significa? Eles me dão um conceito. E exatamente o verbo transitivo, eles encabeçam verbo. Quando eu falo em predicado, o verbo que vai mandar ali é um verbo transitivo. E sempre eu encontrarei o verbo desde quando é criança, que ele na verdade indica estado, atributo, e é por isso verbo nocional, de verbo relacionar. Por quê? Porque ele apaixonar o sujeito ativo, e exato que ele encabeça o predicado final. E aí, gente, eu já defino coisas importantes. Verbal, o núcleo, obviamente, é o verbo. E no núcleo, então agora a gente é de acordo com a música. Então, empresários fizeram a proposta. Analisa esse contexto, quem faz. Então eles fizeram o quê? Aos trabalhadores. Um verbo transitivo. Detalhe, na estrutura isso tudo. Que os empresários está funcionando como sujeito. O sujeito tem um núcleo. A gente tem um núcleo. Então, obviamente, o núcleo do substantivo sem preposição. É empresários. Na questão da concordância verbal, concordar com o verbo é o núcleo, o jeito está no singular. Agora, por esse contexto, quem faz a alguém. Então, é o meu objeto direto, é o meu objeto. Se eu tenho um verbo transitivo, é óbvio que ele é um. E como é que a gente define pontos do predicado? Tudo que tem na hora sujeito. Então, aqui, ó, sujeito. Essas áreas, o resto é a parte do. Como o predicado está sendo transitivo, eu tenho um verbal. Se é um verbo transitivo direto, o predicado é verbal. As se escavam o chão. As aves, eu tenho o meu sujeito. E nesse contexto, quem se coisa. Então eu tenho um verbo direto, que obviamente objeto de parada interessante, que depois eu já vou te atentar. Quando eu tenho, eu nunca. Reparem que nas estruturas, e consequentemente foram os verbos, nenhum predicativo e gramaticalmente um adjetivo se está como um predicativo. Porque se tem predicativo, forma nominal, pode ser só nominal, o verbo nominal. E é transitivo, ou um verbo, e ainda assim aparece um predicado verbo nominal. Um exercíciozinho sobre isso. Agora, já trabalhamos, vamos continuar aqui agora com o predicado. Então vamos lá. Do nominal, a gente que o verbo que vai de ligação, ativo do predicado estará sempre no nome ou predicativo. Eu digo, eu tenho verbos que funcionam como sujeitos, que funcionam como predicativos. Quem é linda? Não, lindas aqui, isto é uma característica de flor sujeito. Agora, se eu tenho um predicativo do sujeito, e sempre o final será de ligação. Toda vez que eu tenho um verbo, obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito. Agora, nessa quem é predicado, a gente já definiu trabalhando o predicado verbal. Vai ter como predicado toda da frase menos. Então aqui, as flores sujeito e são lindas como predicação.
E o sujeito, eu tenho um predicado, verbo de ligação, predicado. Nessa estrutura aqui, o sujeito é o nominal, o núcleo é o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, lindai. Núcleo do predicado verbal, núcleo do predicado nominal, lá naquele exemplo. Quando o INSI proposta aos trabalhadores, fizeram a proposta aos trabalhadores, fizeram. Então, quem é o predicado? Esse predicado se escava. Quando o predicado é nome. Então, muito cuidado. Porque, tá? Qual é o núcleo do núcleo? Ele vai te... Pode ser que você não dá mole, beleza? Porque é mole. Olha a próxima frase. É seu calado. Então, aqui eu tenho um sujeito e complemento. Como complemento? Óbvio que o verbo é indicativo do sujeito. Está caracterizando o réu, que é o sujeito. Está qualificando o sujeito. Nessa sentença, e permaneceu calado. E qual é o núcleo da palavra calado? Agora... dessa estrutura aqui, dá o predicado. E é o seguinte, você é esperto. Verbal, eu tenho que se encontra no nominal, eu também tenho um que se encontra no predicativo. Verbo nominal, que eu chamo verbo nominal. Dois núcleos significativos no verbo, nome. E aí é o seguinte, eu vou ter um núcleo e um núcleo nominal. Fica para que este núcleo nominal predicativo do sujeito pode ser um predicativo do, vai depender da estamos avaliando, ok? Aqui no caso, a gente transitivo do sujeito. Então vamos lá. Fizeram a prova. Eu tenho um predicado apenas, quem faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Os alunos e fizeram a prova verbal. Se é um núcleo no verbo, núcleo do predicado. Agora aqui, os alunos. Agora eu tenho um sujeito. Neste caso, como a gente indica uma característica indicativo do sujeito, são. E os alunos estavam tranquilos, como predicado. Ligação obrigatoriamente. Agora, onde é que está do nominal? Obviamente, e não no verbo. Núcleo no verbo quando o predicado é verbo ou quando o verbo é intransitivo. O núcleo estará ativo, ok? Os alunos tranquilos. Tem o verbo. Eu tenho o complemento. Quem faz alguma coisa. É um verbo transitivo direto, só que apareceu uma característica, um predicativo. Um verbo de ligação. Mas eu tenho um predicado. Como é que eu sei que é predicativo? Realmente está funcionando como adjetivo taticamente. Indicativo. E por quê? Porque está uma característica, então é um predicativo sujeito. Ok? Agora, olha a próxima com o predicativo do objeto. A gente vai ter um núcleo e também dois núcleos significativos. Olhando com mais um predicativo do a despedida deixou a mãe. Aqui eu tenho um verbo. A mãe, objeto, é um predicativo. E a funciona como sujeito. Acha Bruna linda. Pedro, sujeito. Bruno, transitivo direto. E linda é um predicativo direto. Beleza. Agora, diante do nosso material, mais algumas referências. Para que você não venha. Quando eu falo de verbo nominal, mas o verbo transitivo. Eu usei aqui no slide. Ser verbo que não. Então vamos lá. Eu coloco assim. Marcha. Cantado. Né? Então aqui. Um verbo. Eu tenho um sujeito. E eu tenho. É um predicativo. Então, e desorienta jeito, é assim que funciona, provavelmente sabe entender estruturas dos verbos. Um verbo é aquele que indica teoricamente e completo. Portanto, ele é o que a gente chama de objeto intransitivo. Ele é mas teoricamente o completo. Agora, completo e incompleto. Completo ao sentido de ação, então, se eu utilizo o sujeito e o verbo. Mas eu sei que é ação, mas tem um verbo transitivo. E aí, isso é um indício de que aquele verbo tanto pede um complemento que o verbo. E ali eu tenho um verbo transitivo. Utilizo a frase em que eu tenho um sujeito. Caramba, o que eu entendi? Eu infestada. Então o verbo não pede nada. Quando eu digo, caramba, o que é marcar? Você já não infestada? Então o verbo é intransitivo. Digo que o verbo ali, e portanto eu tenho um predicado. Mas aí apareceu o desorientar. Aí você vai falar, mas se o verbo é então o desorientado de junto a adverbial, não é, Cisne? Orientado é o modo como ele marcha. Modo, matei, não matei, lembra comigo da aula, você volta. Que na hora que nós tínhamos três pontos. Um objeto, uma circunstância que eu junto a adverbial, característica que no final das contas é sujeito.
Para você definir, olha só que parada bacana. Quem é que gramaticalmente funciona direto ou indireto? Substantivo. Porque o substantivo é um núcleo. Ele não é só o núcleo já direto, o núcleo do aposto, ele é um núcleo, por aí vai, núcleo de qualquer. Agora, quando eu pego o advérbio, praticamente é um advérbio. E quem gramaticalmente é um advérbio? E a característica gramaticalmente? Aí, agora, está na dúvida. Advérbio e adjetivo. As partes das classes e adjetivos variáveis. Definiu em relação a gênero masculino, feminino, singular e plural. Na nossa primeira aula, que o coringa, ou seja, quem manda na língua portuguesa, significa, se aqui fosse eu estivesse falando apenas com uma sala com 50 alunos. E aí, galera? Boa tarde, meninas. Boa noite, mas seria assim que eu falar. Boa tarde, bom dia. Agora, se 9 mulheres e 1 homem, alunos. Boa tarde, boa noite, alunos. Porque 49 mulheres. Isso, é claro, em casa já sabemos o coringa. Agora, quem é o singular? E aí o que significa? No masculino. Ou só pode, é invariável. Capaz de jogar lá para o feminino. Para o plural, ela ali está desorientada. A Fabiana, desorientada. Conseguir modificar, então é claro, e se é classe variável, e se gramaticalmente ali, como um predicativo, ainda existe a dúvida. Sintaticamente pode ser junta de nominal. Quando tem a dúvida, obrigatoriamente eu tenho. Agora, aqui não tem um verbo de ligação. A gente avalia se é uma permanente ou não. E você, caraca, ferrou. É característica do adjunta de não permanente. É do. Ele fala, caraca, não sei, vou chutar. Vou te dar uma de nominal. Tem estrutura externa. Referência ao sujeito. Mas, então está fora. Eu tenho aqui um predicativo. Então, seja um verbo intransitivo, mas pode ser que não, pode ser que seja. E aí, se tem verbo, tem um chamado predicado. E aí eu realmente terei dois. No verbo, nome. Tranquilo? Agora, a gente vai. Para que você possa entender, para ficar bem, a gente vai fazer um quadrinho aqui, um quadrinho resumitivo. Já vou cair para dentro dessa história e de adjunta de nominal. Pegadinhas, ok? Então, um básico aqui do predicado, nome, predicado, verbo. E aí eu vou fazer duas. Primeira, a ligação. Primeira pergunta. Outra pergunta. Então, são essas duas perguntas. Se as respostas e não, eu tenho um predicado verbal. Porém, sim, predicado nominal. Se as respostas forem eu tenho um nominal. Então, eu coloco aqui, cadeira. Frase, tem verbo de ligação? Não tem verbo de ligativo, que é um termo característica de um outro elemento? Não tem. Então, é um predicado verbal. Calma, você vai ver que realmente eu tenho o verbo, jeito, Arthur. E aí, alguma coisa. E uma cadeira. É um ponto, o predicado só pode. Então, Arthur é o sujeito, é o predicado verbal. Pode ser o quê? O verbo. Assim, esperto. Eu tenho um verbo, jeito. E eu tenho esse complemento aqui, indica uma característica, verbo de ligação. Então, por que predicativo caracterizando o Arthur? Que beleza. Então aqui, e é esperto, é a do nominal. Aparecer um verbo de ligação claro, obrigatório. Então, se tem verbo adjetivo, eu tenho um predicado. Agora, se eu está onde? No nome, esperto, ok? Vi o jogo, vou botar Joana. Via o jogo em. Tem verbo de ligação, claro, mas tem predicativo. Então, se eu não. Mas eu tenho um predicativo, aí analisa quem é que viu o jogo em sujeito. Agora, nesse contexto, quem vê o jogo. E empolgada está indicando a cara de Joana, por isso um predicativo sujeito. Então, claro, e tem predicativo, mas se não tem verbo de ligação, tem um predicativo, e porque a pergunta é como se fosse subentendido. Joana viu o jogo e faz essa brincadeira, mas empolgada é o predicado. Um no verbo, outro no predicativo. Tranquilo até aí? Agora, para que você não... Vou botar aqui agora para você. A aluna atenta fez... Pergunto a vocês. Aí você vai falar, não. Predicativo, aí tem muita atenta. Mas é o seguinte, quando eu sintaticamente ter duas funções junto à de nominal, é um
predicativo. Aí a gramática tradicional é a cabeça do aluno. Já que essa característica, para que tipo de característica permanente do adjunto adnominal, não que é o caso do adjetivo. O aluno pira, o aluno agora ferrou, Sidney. Permanente. Só que eu vou te dar do sujeito e eu tenho um predicado. Então eu tenho dois tipos de predicado. Eu sei que em duas situações está fazendo referência ao adjetivo, a um objeto. Mas, e aí é que a gente vai matar. O adjunto adnominal é uma estrutura, não é um adjetivo ou dentro do objeto. O predicativo, ele tem uma estrutura. Então, a aluna atenta fez o dever. A aluna atenta é o meu sujeito. O núcleo do sujeito é sem preposição, a palavra aluna, porque é o tenta, gramaticalmente ativo. Agora, eu tenho que dar, você vai falar, caraca, não sei se é ativo. Aí, ora, é uma estrutura interna, é um adjunto em que está acompanhando um substantivo com também é um adjunto adnominal. Agora, se eu tivesse colocado assim, atenta fez o dever, colocasse, obviamente, fez atenta o dever atenta, você é a escola que dê predicativo, é sujeito, aí para você ficar bolado. A do amaldiçoado vai fazer com que se atenta e falar para você que é entre vírgulas, então é aposto a uma função de ativo. E aqui é um adjetivo. E se vai ter duas funções sintáticas, um adnominal ou é um predicativo. Vamos lá, quem foi que fez o dever? Esse termo aqui, não, está fora do sujeito, é uma característica externa. Mas o sujeito, não está? Então, sujeito. Então, frase 1, frase 2. Na exemplo de um predicado ver, porque eu não tenho um verbo de ligação, um predicativo. Diferente. Agora, na frase tem um verbo de ligação, mas então eu tenho nominal. Um no verbo, e ok? E para dentro das questões. Acho que deu para elucidar um pouco de letra. Então, vamos lá, deixa eu somente, ó. Assinale uma em que aparece nominal. Só pensar. Tem verbo? Tem. Predicado nominal. Tem verbo? Então já é predicado verbal. Ah, mas apareceu um predicativo. Então olha só a primeira frase. O destino. Quem chega, chega a... Então eu tenho um verbo viajante que é o sujeito ao destino. Em que momento? Um verbo intransitivo, adjunto adverbial. E cedo. Adjunto adverbial. Então, caramba, de ligação. E não. Na letra A eu tenho um predicado verbal. Letra B, da instituição. Demite alguém. Detalhe, não sei. O verbo do plural sem o referente. Isso significa que tudo é predicado. Nesse contexto, quem demite, demite o secretário da instituição. Direto. E o secretário da objeto de... Ah, Sidney, mas aquele da instituição não é... Não, porque esse da instituição está ligado a secretário, que é um... Eu tenho um adjunto a... Aprendeu isso comigo? Não tem predicativo verbal. As novas ruas da quem nomeia alguma coisa. Então tudo é predicado. Transitivo direto. Porque coisa é o quê? As novas ruas. Tem predicativo ali, ó. Não está dentro do objeto. E o núcleo aqui é a palavra acompanhando a palavra rua de no próxima. Comparecer usados à reunião. Tudo é verbo na terceira pessoa do plural determinado. Não, meu companheiro. Quem foi que... Então, todos comparecidos à reunião. A reunião atrasada lá. Então, e aí nesse contexto é o seu a algum lugar. Intransitivo, ok? Local. A reunião é um adjunto de lugar. Verbo de ligação. Um predicativo. Jeito. Não, mas está fora do sujeito. Então, sujeito. Se não tem predicativo, eu tenho então gabarito, letra, título de curiosidade. Estava irritado com as brincadeiras. Aqui eu tenho um e aqui eu tenho um predicado. É um predicado. Matamos a um. Agora olha a próxima questão aí. Ó. As duas orações abaixo. Os fiscais ficaram preocupados com o índice de sonegação. Verbo de ligação. E eu tenho, no caso, um predicativo do sujeito. Fiscais. Eu já matei. Eu tenho um predicado nome. Olha a próxima. Houve uma gradação do ICMS em alguns estados. Aí você pensa, motivo, né, Sidney? Não. Que verbo a gente tem aqui? No sentido de existir ou ocorrer. É uma oração feito. Detalhe, ele funciona como verbo transitivo da estrutura relacionada a ele direto. Que pede objeto direto, caramba. Ser uma estrutura. Então aqui eu tenho um predicado, ok? Então vamos lá. Elas classificam-se como letra C, segunda verbal. Quando tiver ali o verbo, tereza a oração sem sujeito verbal, porque ele vai ser ativo direto. Beleza? Então vamos para a gente fechar a água. Se liga só.
em que o predicado é verbo nome com a letra A fazendo pegadinha do fez o discurso. Se desse processo, talvez você iria olhar e ia falar assim, claro, mas tem predicado, não é predicativo. Não. Quem foi que fez o discurso tímido? Tudo isso é e eu tenho um adjetivo. O jeito é porque aqui é um adjunto, garoto aqui, e esse camarada é tímido. Eu tenho que gravar isso. A estrutura interna e o garoto tímido fez o discurso. Camarada aqui, que esse garoto é tímido. Colocado, o garoto fez o discurso tímido, vírgula, fez o discurso. Ele fez o discurso. Seria um permanente. Tranquilo? Letra B. E aí é o seguinte, contra alguma coisa, no caso, contra alguma coisa, que é o que eu tenho um verbo transitivo de predicado verbal. Eu estou procurando um predicado verbo B. A garota sai. Opa, matei. Nesse contexto, quem sai de ativo da escola é um adjunto. Como é que ela sai? Chateada. Isso daqui está de quem? Da garota. Chateada está fazendo do sujeito, então predicado verbo. A letra D, o garoto com verbo de ligação e um predicado. Eu tenho um predicado apenas tranquilo ou não? Acredito que sim. Acreditar algumas paradinhas aí. B, que um assunto guarda, espero ter explanado. E aí, para finalizar, imagenzinha bonita. Se na vida o seu plano, não se preocupe. Mais 26, meu parceiro. Todo agora. Tem sempre uma solução. Tranquilizar e eu para um foco. Com certeza, se eu quero uma coisa, tem de trabalhar, tem de seguir. Então, se o seu no concurso público, só companheiro, eu sou apenas um fio condutor do conhecimento. Tenha a responsabilidade de estar a sua vitória. Eu sou verdade, você louros da vitória, ok? Avalia a... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um grande convite para vocês, um convite muito especial. Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, nós aqui do Lá Concursos, nós preparamos um super curso, atenção, completo e atualizado. Nosso curso completaço, atualizado por apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 aqui no Lá Concurso. Inclusive, você teve a oportunidade de assistir um pequeno trecho da aula do nosso professor. Esse professor nosso é um professor top de linha, e eu convido vocês aí a se matricularem no curso do Lá Concursos, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Já ia esquecendo. Se você quer esse material de apoio que o professor acabou de utilizar, clique aqui embaixo, tem um link que vai direcionar para o nosso site e lá você vai fazer um pequeno cadastro, você pode fazer o download gratuitamente. Mas eu espero vocês aqui no Lá Concursos. Esse curso tem cláusula de garantia, você pode se matricular sem medo de ser feliz durante 5 dias. Se não gostou, você pode assistir quantas aulas quiser, baixar PDF, não gostou, encaminha um e-mail para a gente lá, nossa central de atendimento, que a gente vai fazer o cancelamento da sua matrícula na maior brevidade possível. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique lá.